Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podizagem, podcast de aprendizagem para a vida. Esse é o nosso quarto episódio e vamos começar o episódio de hoje lançando uma pergunta no ar aqui. Aprender com o cliente é o caminho para o sucesso? E o que o cliente aprende conosco? Ele encurta o caminho para o sucesso? Vamos discutir hoje aqui com as nossas convidadas. E o que se vê hoje em dia no mercado são empresas cada vez mais focadas em seus clientes, não é mesmo? Estudando a fundo o seu comportamento, ouvindo opiniões e auxiliando na criação de estratégias. Em algumas empresas, a atenção ao cliente é levada tão a sério que foi criada até a área de Customer Success. Principalmente nas empresas de software, esse nome bonito para dizer que é sucesso do cliente, não é mesmo? E para incrementar o nosso conhecimento sobre o assunto, preparamos o quarto episódio da série Escambo de Ideias, com o tema O Sucesso do Cliente através do Conhecimento. Por aqui, Renan Luz e meu amigo Júlio Cunha para conduzir esse bate-papo. Olá, Júlio, tudo bem? Tudo ótimo, Renan. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para você que está consumindo esse conteúdo no YouTube ou em alguma plataforma de streaming que você está acessando agora. A gente pede que você dissemine, indique, encaminhe, né, para o seu círculo de contato, se você curtir esse episódio. Comente na sua plataforma preferida, inscreva-se no canal do YouTube para que você seja alertada para os próximos episódios, para as novidades. Hoje, a Daisy Regos e a Josiane Sofiati vão falar um pouquinho sobre as experiências pessoais dela nessa jornada de aprender com o cliente, ensinar o cliente, aprender sobre Customer Success, aprender sobre excelência operacional, enfim, vários temas. E eu vou passar a bola agora para o Renan dar continuidade aí ao processo e gostaria de pedir também para que, assim que possível, vocês comentem, né? Reforçar essa nossa necessidade de colaboração, de feedback. Se tem algum tema que você gostaria de ouvir aqui no Podizagem, que você gostaria de ver abordado, e também indicações de pessoas, de convidados. Excelente, Júlio. Muito bom. A gente está aberto a ouvir o que o pessoal quer saber, né? Para a gente pensar em convidados especiais aqui, como as nossas convidadas de hoje. E eu quero pedir para as nossas convidadas, como a gente já está criando aqui o padrão do Podizagem, que os nossos convidados se apresentam, antes de mais nada, com uma breve história marcante de aprendizagem na sua vida. Pode ser pessoal, profissional, enfim. Eu vou começar com a Daisy. Daisy, conta a sua história para a gente, Daisy. Renan, muito bacana estar aqui com vocês, dividindo esse momento e contar um pouquinho da minha história. Eu acho que eu posso dizer que eu sempre gostei de ler e de estudar. E a minha história de vida, vamos dizer assim, de aprendizagem, ele começa desde pequenininha, quando minha tia, ela era assinante do Círculo do Livro. Então, minha madrinha, ela costumava me dar um livro por mês como parte daquele clube de assinante que ela tinha. Então, antes mesmo de eu saber ler, eu já tinha uma coleção de livro. E a minha grande felicidade, vamos dizer assim, foi quando eu aprendi a ler e pude usufruir, vamos dizer assim, daquela coleção que eu tinha. Ler faz parte da minha vida, né? Então, quando a gente fala aqui de um podcast falando sobre conhecimento, sobre aprendizagem, eu trago, assim, várias experiências que eu já vivi, mas todas elas associadas ao acesso ao conhecimento. Então, o primeiro deles, como eu comentei, foi a partir da minha madrinha me trazendo livros de histórias desde pequena, e depois dos meus pais, como sendo professores, me dando acesso a qualquer conteúdo que eu precisava na ótica de estudo para a escola. Também a partir da minha família, vamos dizer assim, eu tinha acesso facilitado a jornais, revista. Eu sou do tempo da assinatura da revista Veja, e tudo isso foi contribuindo ao longo, vamos dizer assim, da minha experiência, da minha formação, pelo gosto de ler, de estudar e de aprender. Não sei se já aproveito para me apresentar, né? Então hoje... Por favor, Daisy.
Hoje atuo na área de sucesso do cliente, como o Renan trouxe aí o tema por trás desse nosso podcast de hoje, mas fiz uma carreira aí ao longo dos últimos 20 anos atuando em marketing e comunicação, que é a minha formação de base. Então, hoje, mais do que nunca, tenho aprendido e estudado, porque o sucesso do cliente é uma disciplina nova para mim dentro da minha carreira, vamos chamar assim. Vamos falar bastante sobre isso. E hoje atuo na MV como gerente de sucesso do cliente, tendo sido responsável por uma empresa de tecnologia tradicional, por dar os primeiros passos aí de criação de uma área voltada para a experiência e sucesso do cliente. Que legal, Daisy. Seja bem-vinda. A gente vai bater um papo aqui durante alguns minutos. Josiane, gostaria que você contasse a sua história para a gente. Eu achei tão interessante, tão rico isso que a Daisy falou, me veio uma memória lá tão gostosa também da minha infância. A princípio, né, um grande, entre aspas, feito na minha vida, que a aprendizagem me proporcionou, foi eu venho de uma família muito simples, muito humilde, e com 16 anos de idade consegui passar na Universidade Estadual do Estado de Santa Catarina. Isso foi um grande alívio, né, para os meus pais. Mas o que a Daisy falou me trouxe uma lembrança, assim, lá com 4 anos de idade, minha mãe, uma dona de casa, com toda a simplicidade, até me arrepia e me emociona um pouco isso, que com toda a simplicidade dela, com aquele quadrinho me ensinando as primeiras palavras, e foi ali também meu gosto pela leitura, pelo aprendizado sempre, e somos uma geração aí que a gente não tinha esse jogo todo de ênfase, né, de informação por todos os lados. Então a minha brincadeira, até por não ter irmãos ainda naquela época, era de brincar sozinha, de ser professorinha. Ainda tinha, não é do tempo do Renan, talvez, não sei, não quero citar nomes aqui do pessoal, de repente, mas a galera lá do Samutema tinha professorinha, me chamavam de professorinha, e aquilo, ao invés de ser um bullying, né, que hoje em dia seria um bullying, foi uma coisa bem interessante que foi levando comigo o resto da vida. E a partir do momento que a gente entra na ciência da computação, não fui lecionar, já, né, primeiro fui adquirir uma bagagem, e no decorrer da caminhada, saí da programação, fui para suporte, e depois com consultoria, que nada mais é do que o quê? Ser aquela professora que já estavam profetizando lá atrás. E muita gratidão aí à minha primeira professora, que foi a dona Cida, que está vendo esse podcast nesse momento, com certeza, e o meu professor depois, já na vida adulta, que foi o seu Sofiati, o seu João Carlos Sofiati, meu pai, que um grande comercial, um dos melhores vendedores do Brasil, aí não tenho modéstia nenhuma de não citar isso. Ele me fez uma pessoa técnica virar uma pessoa mais ligada no cliente, naquilo que eu estava desenvolvendo, e sempre que eu posso, né, levar isso para os meus colegas. Mas ajudar o seu Sofiati e a dona Sofiati lá com 16 anos, nas condições que tinha, não era o curso que eu sonhava necessariamente, era aquela coisa de não se fazer de rogado, né? Diante das circunstâncias, ser resiliente, fazer diferença na vida das pessoas, e me realizo com as escolhas que Deus colocou aí para eu, no meu livre-arbítrio, tocar, e a aprendizagem, todo esse processo, desde a dona Cida em diante ali. Olha, só posso agradecer que a aprendizagem ela é democrática, né? Você, basta ter força de vontade, você toca em frente. Com certeza. Josiane Sofiati. A Josiane é gestora de conteúdo e ensino na empresa WinNow.BI. Você quer falar um pouquinho do teu papel, da tua atividade, Josiane? Ah, verdade, esqueci desse detalhe. Sou especialista do produto WinNow.BI, suas soluções. Tenho muito orgulho também de dizer que sou sócia cofundadora aqui da empresa. Hoje atuo no time de gestão de conteúdo e ensino, né, com essa especialidade aí de trazer o produto e as soluções e jogar para as pessoas certas, todos os times, e o time de sucesso do cliente, inclusive, é braço direito e esquerdo aí para tudo isso fazer sentido, né, no final de tudo. Sensacional. Antes da gente entrar no primeiro quadro, eu quero debater rapidamente e ouvir a opinião, porque nós estamos falando de um tema que é muito novo, né? E está muito em alta no mercado de tecnologia, que é o sucesso do cliente, né? E ao qual nós temos duas convidadas que realmente trabalham no dia a dia com isso. E eu quero fazer uma pergunta. O sucesso do cliente, de fato, é o sucesso da nossa empresa?
Pode começar, Daisy. Se falar... Eu não tenho nenhuma dúvida de que o caminho do sucesso dos negócios passa pelo sucesso do cliente, né? Se a gente não entregar valor ao cliente, se o cliente não perceber valor com aquilo que a empresa está produzindo ou com aquele serviço que ela está entregando, vamos dizer assim, ali na frente aquele cliente não vai estar conosco e não vai nos recomendar. Uma das razões da criação da área de sucesso do cliente na MV tem a ver justamente com isso, né? Então, assim, a minha experiência voltada para sucesso do cliente tem a ver com enxergar a jornada do cliente conosco, né? E como a gente fazer, de fato, com que ele obtenha sucesso no uso das nossas tecnologias e dos nossos serviços para que ele continue conosco e, enfim, e seja o sucesso da empresa, né? Então, que traga o sucesso da empresa a partir do sucesso dele. Excelente. Josi, quer complementar? Olha, não tem sentido, né, a gente falar de qualquer tipo de solução, seja ela no âmbito de ERP, BI Analytics, qualquer tipo de aplicabilidade de solução, se a gente realmente não tiver empatia, não é só um clichê mais, né? A gente tem que realmente pensar nesse cliente que está lá na ponta, porque são vidas, e digo mais, assim, já teve muito amigo meu pessoal do tempo da jornada de formação, inclusive, que eu já comentei em alguns eventos da WeKnow, acho triste o quanto que a gente investe. Então, quando a gente fala de uma universidade federal, estadual, principalmente, que é o dinheiro de todos nós em impostos, independente do estado de quem está, né, da unidade de federação, de quem está vendo esse podcast hoje, a gente está pagando. E como é triste quando o nosso colega lá, seja ele por esforços do próprio bolso, que dói mais ainda, né? E quando é a nível público, você vê que ele apostou fez aquele investimento de energia, no mínimo, e não me identifico com isso. Ou passei anos e não era isso que eu queria, não consigo. Então, quando você passa a olhar o cliente, naquela missão, eu tenho isso para fazer, eu tenho que mudar a vida dessa pessoa, em qualquer nível que a gente possa estar trabalhando em software ou qualquer ramo, né, de negócio, a gente muda a nossa própria vida, a gente cria e hoje a gente vê que é uma epidemia de, por exemplo, de depressão, de ansiedade, de tantas coisas. Quando a gente foca no cliente, a gente não salva só a vida dele, a gente salva a nossa também, com certeza. É verdade. Muito bom. E é nesse clima, falando de sucesso do cliente, vida pessoal, boas histórias, que a gente vai para o nosso primeiro quadro do Podizagem de hoje, que é o quadro Replay. Solta a vinheta. Muito bem. No quadro Replay, a gente conta histórias que valem a pena ser reprisadas, vale a pena ser feitas novamente, atitudes, enfim, na vida pessoal, na vida profissional. E eu quero pedir para as nossas convidadas hoje contarem uma história de algo que realmente você curtiu muito de aprender. Elas já falaram, né, uma história no início que as define, né, na sua trajetória de vida, mas nós queremos ouvir algo agora que realmente valeu muito a pena, assim, você curtiu fazer. Josi, deixa eu começar com você agora. Qual foi a história? Olha, nesse raciocínio, né, de pensar o que faria 1000 vezes, o que vale a pena, né, apertar no replay da vida ali. Olha, eu fico pensando que foi um acerto, né, não ter medo de sair da zona de conforto, não que eu tenha escolhido, né, a vida foi escolhendo, foi colocando algumas coisas, alguns desafios, e quando eu me vi, tinham inúmeras situações aonde eu nem parei para pensar que eu estava saindo da minha zona de conforto e saindo do clichê. Quero exemplificar, por exemplo, falei um pouco antes para vocês sobre fazer ciências da computação. Lógico, né? Perfis e perfis. Tem pessoas que não adianta a gente forçar a natureza de ninguém. Se a pessoa não quer, ela se sente melhor produzindo ali de uma forma racional na programação, show de bola. Mas se a gente sabe que a pessoa tem talento, tem vontade de conversar, de trocar ideia, ela pode continuar sendo racional e, ao mesmo tempo, ter despertado esse outro lado, né? De um pouco mais comunicativo, sem... Não estou querendo, assim, que programadores virem comerciais ou fiquem, né, no sucesso do cliente, cativando ali, que é, né, uma energia muito grande ali.
mas sair um pouquinho da zona de conforto me fez conversar com vários públicos e naturalmente evoluindo. Então esse é um replay que eu daria várias vezes na minha vida e recomendo aos meus melhores amigos e os inimigos também, que eles ficariam melhorzinhos, né? Excelente, uma boa história. Daisy, Bom, eu acho que replay, assim, eu vou puxar muito, assim, para o momento que eu vivo, né? Então, assim, a partir de uma formação em comunicação e de ter experimentado fazer tudo praticamente em comunicação e marketing nos últimos 20 anos, teve um momento onde eu acabei fazendo a escolha por uma migração de área, por uma migração de carreira, vamos dizer assim. E eu daria um replay muitas vezes nisso que eu fiz. Então, assim, a mudança voltada para a entrega de valor ao cliente, vamos dizendo assim, menos marketing, menos publicidade, menos propaganda, e trazendo a essência da existência dos negócios, né? No que eu te apoio como produto, no que eu te apoio como serviço, no que eu, escutando o que você tem para me falar, eu vou construir algo melhor. É um momento que eu olho e digo assim, valeu muito a pena. Então, quando a gente olha para a aprendizagem, o que veio por trás disso, né? Por trás disso veio, sem dúvida nenhuma, estudo. Fazer uma mudança, vamos dizer assim, de um posicionamento de carreira, mas essencialmente uma mudança de momentos de o que você passa a fazer mais no seu dia a dia. Hoje eu ouço muito mais os clientes, eu ouço muito mais áreas internas no meu dia a dia de trabalho, buscando encontrar o próximo passo ou um melhor caminho. Né? E isso, querendo ou não, veio para dentro de mim. Então, isso faz parte hoje da minha vida. Eu estava há pouco falando, fazendo um curso, fazendo uma capacitação interna na empresa e falando sobre comunicação, né? E o quanto é importante a escuta, o entendimento, a forma como você se coloca, a forma como você equilibra os interesses para que exista uma relação ganha-ganha. Então, essa chegada no universo do sucesso do cliente me trouxe um novo momento de vida, um novo momento de olhar para o outro, de enxergar como as coisas podem ser diferentes a partir do momento que você se abre para encontrar, a partir do cliente ou a partir daquela outra pessoa com a qual você está se relacionando, uma nova forma de fazer as coisas acontecerem. Que legal. Eu quero pedir para o meu amigo Júlio, eu chamo ele de pitaqueiro, né? Ele é o nosso pitaqueiro aqui do Podizagem. Júlio, contribui para a gente aí. Não, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para as nossas convidadas, né? Que a gente está ouvindo 2 depoimentos aí de pessoas que saíram de uma zona de conforto, digamos assim, né? Onde já tinham se encontrado, né? E a história, acho que em comum das duas é essa de ter se desafiado para ir com outro processo. A minha pergunta é bem simples. A gente sabe que tem o estudo, tem a preparação, como a Daisy falou, a Josi também comentou, né? Mas em algum momento a gente precisa de um empurrãozinho, de um toque de alguém para fazer a gente acreditar que a gente consegue fazer. Eu convivi com várias pessoas que têm essa característica, né? Alguns chamam da síndrome do impostor, né? A pessoa está super preparada para aquele desafio, ela tem uma baita competência, mas ela ainda acha que ela não consegue, porque ela nunca fez aquilo ali. E a minha pergunta para vocês duas é: teve alguém que deu esse toque para vocês, que deu essa encorajada para vocês? Teve alguma pessoa fundamental? Teve alguém, não precisa nem citar o nome, mas assim, teve o papel de outra pessoa ou foi só a força interna de você? Não, eu quero ir para lá, eu preciso ir para lá e eu vou para lá nesse momento. Teve um momento da indecisão e alguém chegou e falou: vai que você está pronta. Olha, no meu caso, quando eu vi, eu já estava no meio do enrosco, tá? Em todas as situações, para ser bem sincera. E, lógico, aí hoje, olhando, assim, vem um filme, né? Então, tanto lá, quando o Sofiati vendendo ERP ou qualquer outra BI, depois também vendeu, né? E ele largava, ele brinca, né? Quando eu falo Sofiati, meu pai, né? Mas, enfim, naquele momento era um profissional ali.
ele brinca com todas as equipes que ele trabalha. Ó, eu vou trazer a onça e quando eu chegar com a onça aqui, vocês batem com a enxada. Alô, Ibama, é só uma metáfora, né? Pelo amor de Deus, né? Não vamos levar tão a sério. Mas, enfim, as onças do mercado que ele trazia ali, e em algum momento eu, meio filha, meio colega de trabalho, tudo junto, quando eu vi, eu já estava junto. Então, talvez esse instinto de ir, porque ali naquela ocasião tinha um meio do caminho bem diferente de... Tem pessoas que falam, até tem bibliografias que falam sobre sucessão familiar, trabalho com família, que não dá certo, que não dá certo. Esse é um ponto bem positivo, né? Quando, talvez eu tenha ido pela natureza, no ímpeto de não vou honrar, né? Porque não, imagina, vou ter que mostrar que eu sou fera, pô, não. E sempre vinha aquele feedback, não, você não fale não, né? Fora do cliente. Diga que dá para fazer, porque dá para fazer, né? Aí eu tinha que dar um jeito de achar o jeito que dava para fazer nos pré-vendas, vai. E daí, quando eu vi, essa natureza acabou se incorporando nos outros ramos de atividade, onde ele já não estava mais envolvido nesses business, né? E quando eu vi, já foi. E daí, aí tem outros personagens, né? Daí tem o Jackson, tem o Vilmar, tem o Márcio, tem uma turma toda aí que no decorrer da minha caminhada foram fazendo isso. Ó, preciso de você nessa missão. Não tinha nem chance de dizer não, né? Então, fica aqui meu agradecimento, e porque nem eu sabia. Se fosse me perguntar, talvez eu fosse dizer não, né, naquela hora. Mas, não, a gente precisa de você e está com a passagem comprada na segunda-feira. Ia. Bom, eu acho que Josiane trouxe aí o negócio da missão, né? Eu acho que eu também fui sentindo uma lógica de missão para o caminho que eu acabei trilhando, né? Então, não falei aqui, mas eu tenho mais de... A relação não é de pai e filho, mas existe uma relação familiar dentro do meu contexto de trabalho também. E eu acho que mais do que isso existe o senso de pertencimento, né? Onde é que eu posso colaborar, aonde que, de fato, o conhecimento que eu tenho, ele vai se transformar, vamos dizer assim, vai ser utilizado da melhor forma. Júlio participou um pouco, eu acho, dessa minha jornada, né? Júlio contribuiu também com essa jornada de não saber qual era o próximo passo que ia ser dado, né? Então, assim, eu não tinha toda a certeza, eu acho que eu vivenciei um empurrãozinho, vamos dizer assim, dentro de uma ótica corporativa, de olhar e dizer, não, acho que aqui você vai contribuir, esse negócio está na tua mão para você fazer acontecer, mas não tinha a fórmula, né? Ninguém esperava algo pronto. Eu estava ali para desbravar, para encontrar os caminhos, né? Os caminhos eu não vou falar que foram todos os mais assertivos, mas foram aqueles que eu fui enxergando a visão de como fazer acontecer dentro do momento que eu acontecia, né? Síndrome do impostor, muitos momentos. Foram algumas madrugadas de trabalho de dizer, meu Deus, como é que eu faço esse negócio dar certo? E digo que eu ainda vivo isso todas as semanas. Não muda, vamos dizer assim, né? Porque tem uma complexidade atrelada a você conseguir fazer algo que é novo e diferente e engajar pessoas e fazer uma mudança de cultura atrelada à experiência do cliente, que no caso da empresa onde eu trabalho, esse era o meu ponto de desafio, né? Então, assim, eu acabei deixando em segundo plano aquilo que era a minha rotina, aquilo que era a minha segurança, aquilo que eu tinha certeza que eu fazia muito bem, que pode mandar que eu vou fazer esse negócio acontecer, para chegar para um ponto onde qual é o próximo passo, eu não sei, mas eu só vou, e eu sei que eu vou construir o próximo passo, e primeiro, eu não vou construir isso sozinha. Então, minha primeira missão ali foi angariar as pessoas que iriam me ajudar a construir esse próximo passo. E foram as pessoas fundamentais, vamos dizer assim, como time de trabalho, que deram início, vamos dizer assim, a uma área, a um momento que a empresa vive hoje, muito mais voltado para a ótica de experiência e sucesso do cliente. E, sem dúvida nenhuma, a aprendizagem foi coletiva, o compartilhamento de conhecimento foi coletivo, e eu estava, em alguns momentos, guiando as pessoas. Me vi na tua fala lá inicial, Josiane, falando sobre ser professora, né? Eu sou filha de professores, nunca me imaginei nessa posição, mas atuando em sucesso do cliente, eu me vejo como professoras muitas vezes, né? Querendo ou não, trazendo a minha experiência, compartilhando a minha experiência, enxergando uma oportunidade de aprendizado, encaminhando o cliente de uma forma que vai ser
melhor para ele, dialogando com ele sobre esses próximos passos que talvez não estão tão claros para ele, de quais são as alternativas de caminho, por que é importante decidir a forma como vai acontecer, enfim. Que legal. Eu acho que é importante a gente... Eu gostei... ouvindo vocês contando as histórias, né, me veio esse assunto na cabeça, assim, poxa, muito parecido os dois depoimentos, assim, Verdade. E vivências que eu já tive de, como eu falei, de assistir essas mudanças de algumas carreiras, da minha também, enfim, que às vezes tem pessoas que falam que nós conseguimos fazer algo que a gente nem sabe que a gente é capaz, né? Eu já vi muito isso acontecer, né? Então, assim, no caso da Daisy, né, o que é isso, né? Eu acho que nem a empresa sabia exatamente o que era. Com certeza não sabia exatamente como ia ser dentro da própria empresa esse conceito de sucesso do cliente, né? Ninguém tinha uma fórmula pronta, ainda não tem no mercado, porque é uma coisa muito nova. No caso da Josi, aí foram vários desafios, e assim, tenho certeza, Josi, que as pessoas que passaram o desafio para ti só passaram desse jeito porque te conheciam, né? Sim. Então, assim, isso aí também é uma coisa muito bacana da liderança, né? De você ter a temperatura de cada pessoa, né? Tem pessoas que, se você passa o desafio desse jeito, vai lá e resolve, meio que uma senha para a pessoa se dedicar, né, se entregar totalmente. E se você falar desse mesmo jeito para um outro perfil, né, talvez você destrua um negócio de cara, porque, cara, essa pessoa funciona diferente. Você vai ter que dar um tempo para a pessoa estudar, para a pessoa trabalhar e tal, né, para a pessoa se ambientar com a ideia. Então, acho isso aí uma coisa muito interessante. Mas eu furei aqui o roteiro do Renan. Não, lá, Júlio, aqui a gente tem um roteiro só para a gente não se perder, mas o legal do Podizagem é isso, é a fluidez que a gente dá na conversa. Você que está nos ouvindo em qualquer plataforma de streaming ou no YouTube, inscreva-se no nosso canal, compartilhe aí com o seu grupo de amigos sobre o que a gente está conversando hoje aqui, sucesso do cliente. E tudo isso que está sendo conversado aqui, Júlio, também me veio uma coisa na cabeça. Uma palavrinha que está muito na moda, que eu acho que tem muito a ver com o sucesso do cliente, que é o colaborativismo. Vocês acham que isso tem tudo a ver com o sucesso do cliente? Fala aí, Daisy. Eu vou e eu acredito que sim. Eu acho que colaboração é uma forma de encurtar o caminho, né, de aprendizado das pessoas, né? Você colaborar, você pega aquela experiência que o outro já tem, você soma com a experiência de um outro, você enxerga a visão de um terceiro sobre uma outra ótica e o resultado sai completamente diferente, né? Do que se você acaba, vamos dizer assim, seguindo uma única lógica, uma única linha de pensamento. Então, para a entrega do sucesso, sem dúvida nenhuma, para o sucesso acontecer, sem dúvida nenhuma, é preciso ouvir o cliente, é preciso ouvir pares, enfim, pessoas que estejam atuando sobre outra ótica dentro de uma entrega de valor, de uma implantação, de um desenvolvimento, enfim, agregando a experiência, a vivência, a contribuição que cada um traz, né, a partir daquilo que já viveu. Que legal. Eu acho que a gente vive uma era muito diferente, né? Talvez os nossos pais viveram uma época onde era cada um por si, Deus por todos, né? E hoje a gente vive um colaborativismo onde o nosso cliente evoluindo, crescendo, a gente cresce também, a gente ajuda ele na estratégia, ele ajuda a gente a crescer, e é uma via de mão dupla, né? Não tem como não ser colaborativo nos dias de hoje. Eu acho que quem não entra nessa vibe realmente está fadado ao fracasso, né? Talvez a curto, médio prazo está fadado ao fracasso. Josi, o que você pensa sobre colaborativismo no sucesso do cliente? Então, aqui, quando a gente fala de colaborativismo, me vem uma frase que está sendo super recorrente na história da WeKnow. A gente está também estruturando a gestão de conteúdo de ensino, que é um setor até diferente, um nome, inclusive, diferente do que a gente vê na maioria das organizações. E a gente percebe todos os dias esse setor impactando nos outros setores. Então, o tempo todo conversando com o suporte, com a comunidade de usuários, fazendo uma ponte com o time de Customer Success, e daí vem a frase recorrente: em que momento eu sou gestão de conteúdo de ensino ou eu estou sendo Customer Success? Em que momento estão achando que eu sou suporte, mas eu não sou suporte?
E isso, ao invés de levar como uma crítica ao processo, não, isso é muito gostoso, porque todo mundo encara assim, onde termina uma coisa e começa a outra. Então, é literalmente o sentido do termo que você levantou a bola aí para a gente enfatizar, que realmente, quando o sistema todo está em sinergia, é incrível, né? Você não sabe onde começa uma coisa e termina outra. Independente de onde começa, onde termina, esses ciclos aí, o nosso cliente, aqui na WeKnow, a gente tem percebido cada dia mais que ele é que tem ganhado, e na recíproca a gente ganha, lógico, né? Mas ele é o primeiro a ser impactado. Então, independente para ele se o nome do setor é gestão de conhecimento ou gestão de conteúdo de ensino, se com quem ele está falando naquele momento é alguém representando o Customer Success, né, que seria um outro time, para nós não importa, lógico, para nós aqui a gente organiza para que cada um atue no máximo da sua produtividade, criatividade e resolutividade, mas no final ele é o primeiro impactado e tem tido assim grandes avanços, muito bom. Que legal. Isso que você está levantando, eu acho que é muito bacana, porque assim, uma questão é de fato a empresa ser organizada, ter processos, acho que isso é muito importante, só que o processo ele não pode ser engessado, né? Quando chega alguém pedindo para a Josi uma ajuda de alguma questão do suporte técnico, a Josi não pode simplesmente dizer, né, Josi? Isso não é comigo. Não, a Josi com certeza vai levantar da cadeira, vai lá no cara de suporte e vai falar, ajuda aqui que tá pegando fogo lá no negócio. Né? E isso gera o quê? Gera confiança, né? Gera um laço maior de fidelidade desse cliente, né? Gente, o papo tá maravilhoso, mas nós vamos para o nosso segundo quadro, que é nessa linha de coisas muito boas, que é o quadro Dica de Mestre. Roda a vinheta. Muito bem, o quadro já tem um nome muito sugestivo, que é Dica de Mestre, então a gente pede para as nossas convidadas darem alguma dica, sugestão de livro, sugestão de filme que você já assistiu, que foi muito legal na sua carreira ou na sua vida pessoal, que contribuiu alguma coisa. Então, assim, quem de vocês tem uma dica de mestre para quem está ouvindo esse podcast? Eu posso dar uma dica de mestre que não é uma dica de mestre? Assim, eu gostei muito. É uma dica de mestre que tem a ver com o conteúdo que a Josi acabou de falar. Achei um insight muito legal. Porque a gente ficou tanto uma explicação assim, poxa, cada um tem que saber o que tem que fazer, tem que saber o seu quadradinho, as coisas tem que se encaixar. Mas achei isso muito legal, que assim, não importa muito o que aonde você está, em qual quadradinho você está, desde que todo mundo esteja alinhado com o cliente, né? Ou seja, é importante ter as responsabilidades definidas, mas eu já convivi em ambientes assim que tinham uma obsessão muito grande por definir as fronteiras. E o meu trabalho veio até aqui, o outro veio até ali, porque era meio bagunçado e tal. Isso aí me traz um insight. Será que não tem um outro caminho para a gente seguir, ao invés da gente buscar definir as fronteiras, a gente buscar definir como que a gente faz o cliente trafegar por essas fronteiras, como ele navegar por essas fronteiras, né? Ao invés de deixá-las, enfim, muito estáticas. Sei lá, me veio esse insight aqui na cabeça. Desculpa de novo dar um pitaco aqui no meio, mas vamos lá, Josi, dá uma dica de mestre, outra agora. Foi literalmente a dica do mestre Júlio, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Quem já teve a oportunidade de trabalhar com ele, né? Confete, não é nada, né? Pelo amor de Deus, fez super jus a pausa ali, né? O nome do quadro. E isso que o Júlio falou, assim, talvez para nossa realidade aqui na WeKnow tenha sido um momento muito perfeito, né? Todas as pessoas envolvidas, o momento da WeKnow proporcionou isso. Mas se me perguntar, assim, independente de quem está assistindo aqui, o momento da organização da pessoa que está nos assistindo agora, olha, gente, com boa vontade, foco na missão, no cliente, a gente consegue sim organizar a casa e juntar os que são bem entusiastas, né, para o cliente, e isso vai funcionar em qualquer tamanho. No nosso caso, como a gente encontrou esse clique, essa chave, ainda enquanto, né, na ocasião, pequenos, então, porque não é de agora isso. Agora a gente vem falando essa frase mais recorrentemente, mas é um comportamento já de um tempo. E quanto à dica, né,
eu no meu lugar na fila do pão aqui, eu tenho visto, procuro muito sair um pouco do techniquez, porque eu sou técnica, né? Apesar de falar, tá, mas eu sou técnica. E eu encontrei uma leitura e um tema que já vem sendo discutido na parte técnica, né? O data storytelling, contar histórias com dados. Isso é uma coisa que tem me chamado a atenção já desde o início da pandemia, mais ou menos, onde a gente começou a ter umas bibliografias mais conceituais, mais elaboradas sobre isso. Então, porque a gente foi ensinado a ler e depois a fazer continhas. E nunca nos ensinaram a fazer as duas coisas juntas. Então, eu, enquanto técnica, quando eu descobri, né, a ciência do data storytelling e profissionais renomados aí do Google, por exemplo, já dando nome, né, e biografias muito boas dessas pessoas que estão dando nome sobre esse tema, me chamou bastante atenção. E, para minha surpresa, quando eu fui estudando um pouco mais sobre contar histórias com dados, ou seja, misturar aquilo que a gente lia com as continhas, os números, né, e nunca nos ensinaram a mesclar isso tudo. Quando eu fui me aprofundar sobre isso, eu precisei estudar o storytelling, que é o contar histórias, porque, por exemplo, eu sou fascinada por ouvir histórias de todas as formas. Aliás, dos lugares onde eu trabalhei, amava trabalhar em hospital, porque nada contra a galera mais jovem, mas eu adoro sentar e seu Orlando, se o senhor estiver vivendo, seu Orlando é meu amigão que na ocasião, quando eu entrei no Hospital Santo Antônio, ele tinha 80 anos. E ele era comprador do hospital, histórias fantásticas de gestão, de compras, enfim, era a Barça, a Barça. Entendedores entenderão. Quem viu a Barça viu, quem não viu vai ter que pesquisar no Google, né? Então, assim, o seu Orlando, né, com aquelas histórias incríveis, sempre fui tentando absorver. Só que, hoje em dia, com pouco tempo que as pessoas têm, nem todo mundo tem tempo de sentar e apreciar um seu Orlando da vida, né? As histórias e tudo mais, enriquecedoras. Então, menos tempo e menos esforço, mas o clique tem que ser rápido. Aí o mestre Júlio nos ensinou aqui no meio das nossas andanças, né, profissionais. Júlio já deu esse insight, ó, adulto tem que ser coisa rápida, tem que em 3 minutos tem que saber o que vai ganhar. E juntou isso com o data storytelling, e hoje eu estudo um pouco mais sobre storytelling, sem necessariamente os dados, mas assim, saber o clímax, um ponto, quando contar, qual é o momento, quanto tempo eu tenho para falar com essa pessoa e pegar o melhor dela e para valorizar também, né? Porque hoje em dia o tempo tá caro para todo mundo, né? Então, técnicas de storytelling e data storytelling também, para não fugir do nosso techniquez, que é muito bom. Excelente. Josi, muito bom te ouvir, tu trazer o Data Storytelling aí como um ponto, né, como uma dica de mestre. Eu sou formada em comunicação, então a gente não é da mesma área, tá? Então, mas enfim, estamos aqui nos comunicando. Então, naturalmente, para mim, quando eu vou pensar em uma dica, tem a ver com quem está do outro lado. Então, aí, Júlio, super mestre da arte do ensinar adultos, né? Mas é muito de como eu levo a informação, com quem eu estou comunicando, ou de quem eu estou ouvindo. Se eu estou ouvindo lá um senhor de 80 anos, eu tenho que ter o meu ritmo de escuta e de levar a informação adequada a ele. Se eu já estou falando com um jovem, uma pessoa mais antenada, como é que eu vou levar a informação para ele? Como que eu vou trazer e buscar, enfim, as perguntas que eu preciso colher dele, olhando para nível de expectativas, né? E no ambiente empresarial, olhando assim, tu falou de hospital, né? A MV trabalha na área de saúde, então a maior parte dos nossos clientes estão dentro desse contexto hospitalar. Você vai encontrar gestores e profissionais com vários estilos de gestão, de aprendizagem, de diálogo, de questionamento. E a minha dica de mestre está em você conseguir identificar de forma rápida qual é o estilo da pessoa para que você adeque a forma como você vai colocar as informações para ela e a forma como você vai captar. Bem na linha do que tu trouxe. Eu vou ser rápida, eu vou ser breve, ou eu vou estender, vamos dizer assim, o meu storytelling para ganhar a conexão da pessoa, né? A conexão ela é feita, querendo ou não, tem que existir um rapport ali no meio do caminho, né? Como é que eu vou trazer a pessoa engajada para aquilo que eu tenho para falar para ela,
ou como é que eu vou engajar ela para ela me trazer aquele conjunto de informações. Então, a minha dica de mestre está em aprender a ler a forma de as pessoas se relacionarem, a forma como elas trazem as primeiras informações para você fazer a adaptação daquilo que tu vai levar. Obviamente, tu vai aprendendo e vai exercitando isso ao longo do tempo. Na minha jornada atual dentro da MV, eu acabo tendo que repetir a mesma informação para grupos diferentes de profissionais dentro da empresa. Então, de acordo com o grupo que eu vou apresentar uma informação, ou eu vou, vamos dizer assim, compartilhar e co-criar com eles, eu vou adaptando o que eu estou levando, a forma que eu levo, a velocidade que eu levo, o conteúdo, se eu desço um degrau, se eu passo mais rápido por ele, porque eu estou olhando para o outro. Eu não estou só indo do meu ponto de vista, e sim adequando aquilo que eu tenho para levar para a forma como a pessoa, enfim, como o Júlio diz, né, como o adulto aprende. Mas, ao mesmo tempo, o adulto aprende de forma rápida, porém, ele tem a sua forma diferente. Aí, já quando é em grupo, de fato, se torna um pouco mais difícil, você tem que encontrar um meio do caminho. O grupo, eu digo assim, numa perspectiva mais variada, né, de gente, e não falando no 1 para 1, de encontrar um meio termo. Mas, sem dúvida nenhuma, trazendo a informação mais rápido para garantir a conexão da pessoa e depois você poder desenrolar tudo aquilo que você precisa, seja na escuta ou no levar a informação. E utilizar também, dentro dessa dica, né, canais. Então, a gente está hoje aqui fazendo um podcast em vídeo. Tem gente que vê mais vídeo, tem gente que ouve mais áudio, tem gente que lê mais. Então, isso também, para mim é importante, essa parte de adequação da informação ao público que está lá, porque tem gente que prefere um ou outro canal, um ou outro meio de receber ou de trocar informação. E aqui no podcast a gente está bem nessa fase de tentar atender vários públicos, porque tem gente que está assistindo a gente aqui no YouTube, mas tem gente que está nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Applecast, Pocketcast, enfim, pelos streams, né? Eu gosto muito dessa parte dessa sua dica de mestre, Daisy, parte de comunicação. Eu acho que muitas empresas têm conflitos internos ou até mesmo externos por conta de comunicação, né? Justamente por não entender a necessidade do cliente, porque às vezes o cara que é o contato lá no cliente, às vezes é o estagiário, né? É o carinha que está começando agora, ele precisa ter um pouquinho mais de paciência, você tem que falar uma linguagem diferente, é diferente quando você vai falar com o CEO da empresa, que é o cara que fundou, que é o cara que sabe tudo do negócio, né? Então, a comunicação realmente ela flui quando você faz isso que você falou, né? É você entender com quem você está falando, de que forma você vai comunicar, qual é a linguagem que você vai comunicar. A comunicação, muitas vezes, as pessoas pensam que é só com relação ao idioma, mas não. Tem a ver com a questão técnica, tem a ver com tonalidade de voz, tem a ver com uma série de questões. E isso realmente, eu adorei a tua dica, porque isso fez muita diferença na minha trajetória de vida, né? Sempre gostei muito de comunicação e aprendi a saber com quem eu estava conversando, né? Muito legal. Isso a gente leva para a vida, né? Porque eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. E com os meus sobrinhos é justamente isso. Quando eu vou conversar com a Bia, que tem 6 anos, o que eu faço? Eu me ajoelho para falar com ela, eu falo na altura dos olhos dela, eu falo na linguagem dela, para ela me entender. Quando eu falo com o meu pai, o seu Júlio, né, charado Júlio aqui, que tem 74 anos, a conversa é outra. É um cara que tem muito, muito, muito para me ensinar, né? Então a conversa já é outra. Às vezes a gente fala do mesmo assunto, só que de formas diferentes. Muito legal. Gostei demais. Júlio, eu tenho que pedir para ti, cara. Fala para nós aí, se veio alguma coisa na tua cabeça, uma dica de mestre com relação ao assunto de sucesso do cliente. Eu já tô com crédito, porque eu já dei uma que foi a da Josi no começo aqui, né? Mas eu acho que, assim, o que eu aprendi agora é muito legal, porque em todos os episódios a gente ouve às vezes as mesmas coisas faladas de forma diferente e muito legais. Por exemplo, isso que a Daisy falou de adaptar a comunicação, uma coisa que eu gostei muito de ouvir hoje foi assim, isso apareceu em todos os episódios dele, é muito legal. Mas o que eu achei muito particular foi você falar não só da forma de falar, mas a forma de ouvir, que é uma coisa que a gente
eu nunca tinha parado para pensar de ouvir diferente. E para mim, ouvir diferente significa níveis de paciência diferente. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, assim, se eu for falar com o amigo da Josi lá, o comprador lá, com 80 anos de idade, eu vou ter que me concentrar muito, me policiar muito para me conectar com aquela velocidade, com aquele jeito de falar. Então, acho que essa é uma dica muito valiosa, né? Eu vou reforçar a tua dica. E eu gostei muito da dica da Josi também do storytelling, que eu acho que né? Se você que está consumindo esse conteúdo aí, não importa onde, se você puder dar um Google, se você ainda não ouviu falar de storytelling, é muito bacana para deixar a mensagem que você está passando um pouco mais saborosa, independente do assunto que ela é. Você pode estar falando uma coisa, talvez seja desagradável, inclusive, para o teu público-alvo, né? Um líder comunicando algo que não... Né? A gente sabe que isso acontece muito dentro das organizações, às vezes você tem que comunicar o que está realmente acontecendo e às vezes as notícias não são boas. Mas o storytelling pode te ajudar a deixar esse tipo de assunto, por exemplo, um pouco mais leve, um pouco mais interessante para quem vai consumir. Então, eu acho que hoje as dicas foram muito bacanas. Excelente. Só aproveitando, Júlio, tem mais um detalhe do storytelling que eu reparei na minha vida, como foi positivo. Às vezes eu me sentia cansada de falar. Eu me sentia cansada de me ouvir, eu tô repetindo de novo isso, eu não tô gritando, sabe? Então, duas coisinhas aí que a gente acaba pegando. Então, o que a Daisy falou, fantástico. O time, e ainda tem um pouquinho nesse time que a gente também tem que ver, que às vezes a Josi, ela não é um time sempre de poder sentar e tomar um café com o seu Orlando e contar, ouvir as histórias lá. Às vezes a Josi está com tempo curto também, né? Então tem esse momento, mas eu me sentia muito, a minha energia ficava muito desgastada quando eu tinha que fazer repasses, tanto na empresa ou ainda na vida pessoal mesmo, né? Poxa, eu tô contando de novo essa história, meu, por que eu tô contando de novo? Gasta todo aquele latim e daí já se perde, já cansou, já não tá mais animada para contar aquilo. Então, começou a ser assertivo. O Júlio tem quanto tempo? Vamos aqui tomar um chopinho, vamos trocar uma ideia como é que tá a vida. E não tem tempo para acabar. Agora não, tô com pouco tempo, tem uma reunião daqui a 5 minutos, eu preciso convencer. Essa análise do time ali, e não é só bom para a pessoa na organização, enfim, é para nossa vida, na vida mesmo, né? Não só cooperativa aí. Eu vou complementar, pode aí a tréplica. No final, aí, depois de Júlio e Josi falarem de novo, eu acho que dá para a gente colocar ainda também como é que a gente adapta as situações, Júlio, dentro desse contexto que tu trouxe, de, poxa, eu vou ficar impaciente ali com o senhorzinho, né, que vai ter mais dificuldade. Aí é onde, olhando para o sucesso do cliente, você troca o interlocutor, você vai identificar o melhor interlocutor para aquela relação e para aquele momento. Tem pessoas que têm uma amplitude maior, vamos dizer assim, tanto de acelerar quanto de, enfim, acabam exercendo mais a paciência, né? E tem pessoas que são mais tiro curto e tem pessoas que são mais pacientes. Então, você identificando quem joga no teu time e o perfil profissional dos teus clientes ou dos teus interlocutores, né? Porque representa o cliente também, você encontrar os matches melhores. Isso vale, eu acho, para tudo, né? Vale para a lógica comercial, vale para uma lógica de implantação e vale também para suporte e sucesso do cliente. Você encontrar quem é o melhor profissional que vai interagir do outro lado, né? Porque, querendo ou não, nós somos pessoas que temos estilos diferentes, né? Então, vai ter um momento que eu vou olhar e dizer assim, porra, esse cara aí não tá dando. O objetivo não é esse, é você encontrar quem, afinal de contas, vai entrar no ritmo do outro e vai fazer o cliente lá do outro lado se sentir bem acolhido e, da mesma forma, do lado de cá, você se sentir, vamos dizer assim, bem na posição que você está indo, porque você está interagindo dentro do seu nível. Eu não quero dizer que todo dia é isso, né, gente? Porque a gente tem que lidar com todo tipo de cliente, a gente também tem que se virar nos 30, mesmo não sendo a nossa melhor versão, né? Mas, no geral, em determinados casos, minha recomendação é trocar o interlocutor. Isso eu acho que funciona super bem, é uma dica também de ações que a gente faz aqui na MV.
Eu super concordo contigo, Deise. Inclusive, assim, isso faz a gente reforçar para todo mundo que estiver ouvindo qualquer, seja um ano de carreira, 20 anos, 50 anos, se o seu Orlando tá vendo, o senhor também, vale essa dica, todo mundo. Aliás, ele é mestre disso, né? Porque tem muitas pérolas no meio de um discurso que alguns podem achar longo. Eu queria ter muito mais oportunidade de conversar para pegar essas pérolas, porque isso não tem preço. A gente sabe que nem tudo, o tempo todo a gente consegue, né, uma conversa longa e tal, mas pegar a pessoa certa que vai valorizar e vai pegar aquela, né, aquele o diamante, né, bruto que tá ali naquela conversa, não é só, ai meu Deus do céu, tá falando, né, ainda. Não, pega a melhor pessoa que vai ouvir aquilo, porque às vezes a gente fica muito pensando, precisa daquele cara comunicativo, assim, assado. Não, você precisa muito também dos caras que sabem ouvir para pegar o melhor daquela experiência, com certeza. Perfeito. É isso aí. Muito bom, muito bom. Gostei demais das dicas de mestre. Nosso quadro aqui rendeu, mas nós vamos caminhar e vamos para o nosso terceiro quadro do Podizagem de hoje, que é o quadro Tiro no Pé. Roda a vinheta. Bom, até agora a gente falou de coisas muito boas, de boas práticas, coisas que a gente fez que valeu a pena dar como dica, né, de mestre, enfim. Agora a gente quer fazer uma brincadeira que é o oposto, que é o tiro no pé. Alguma coisa que vocês fizeram na vida profissional, pessoal, enfim, que vocês disseram assim, pensaram assim, poxa vida, eu vou fazer isso aqui que, nossa, vou arrasar. Mas foi lá, fez e deu tudo errado, foi um tiro no pé. O que vocês podem contar para a gente? Fala, Josi. Vamos lá. Olha, eu lembrei de algumas coisinhas, mas tem aquelas coisas que a gente peca sem saber que tá pecando e depois outra. Isso é o melhor, assim, principalmente para as novas gerações, né? A gente não é dono da verdade e ainda mais quando a gente trabalha com 0 e 1, a gente tem total certeza que a gente ou é 0 ou é 1, então não é aquilo. Então, assim, em algum momento que eu fui pré-venda, né, nessas situações, poxa, mas eu estava saindo da minha zona de conforto, vamos dar um mérito, vai. Né? Eu era muito exata e se o futuro cliente perguntasse, isso dá para fazer? Eu ia dizer, não, por quê? Porque no momento presente, naquele dia e naquela hora, não dava. Não estava errada? Não estava errada. Só que aí quando vinha alguém falando, não, você não pode falar que não dá para fazer. Aí não é também o papo que, né, colocam lá como comercial que diz que dá tudo para fazer, não. Não é o estilo também que a gente gosta, né, que seja trabalhado na nossa vida, quanto mais, né, fazer isso com os clientes. Mas no final das contas eu via que, putz, não é que dava para fazer mesmo. Então, aquela coisa, não dá para fazer, ou é 0 ou é 1, sempre tem 1,5 ali no meio, né? Eu quero sair do número, mas não consigo, o número não sai de mim. Mas vocês entenderam, né? Então, esse era um tiro no pé, não foi um motivador de problemas graves na minha carreira, graças a Deus. Mas se o eu do futuro falando para o eu lá dos anos 2000 e catatal, se eu pudesse falar isso, querida, olha que dá para fazer, hein? Olha que dá para fazer. Então, é engraçado, 20 anos depois, eu tenho certeza que daqui a 20 anos vamos ver esse vídeo e ainda vai estar valendo de repente, né? Então, esse é um tiro no pé. E muitas vezes esse tiro no pé também, às vezes, foi impulsionado bem no início da minha carreira, um pouco antes de eu já estar fazendo demonstração e tudo mais. Eu lembro de um tiro no pé que foi coletivo, né? Que em empresas onde eu entrei como estagiária, não tinha nada de envolvimento de estar na frente do cliente com essa responsabilidade, enfim. Mas em algum momento eu entrei na empresa e falaram assim: você vai fazer isso aqui, tá? E não tá, tudo bem, né? Já estava ali numa idade com responsabilidades, entrando numa universidade, gabaritado, ok? Mas eu não tinha experiência de vida para entender, tá, eu estou sentada aqui, o que você quer mesmo que eu faça? Quem é o cliente? Tem que desenhar, às vezes o óbvio precisa ser dito, é uma frase que está meio clichê hoje em dia, né? Tá no hype, tá na moda. E é verdade, não é só moda, o óbvio precisa ser dito. Então, assim, Jô, vem cá, senta aqui, deixa eu te contar, esse software aqui é o melhor software
Aí eu sou vendedor, mas, né, você está entendendo que esse aqui é o melhor software que vai fazer suporte para isso, para isso, para isso. Então, o nosso cliente lá do outro lado, ele está sem tempo, ele está isso, eu vou ajudar nisso, nisso e nisso. Quando ele lê, eu não vou dar muitas dicas para não categorizar qualquer empresa, né? O tipo, o estilo de sistema que eu trabalhava, enfim, mas isso se encaixa em qualquer tipo de produto. O nosso estagiário, o nosso júnior, pleno, sênior, eles não têm óbvios, mas que é legal a gente reforçar. E um dos óbvios é falar que a gente está com vidas na outra ponta. São profissionais, a gente está falando no contexto profissional, no final tudo é vida. E eles são sensíveis, e a gente vai tocar na dor de alguém e vai conquistar alguém. Mas eu não sou vendedor, não tem que conquistar nada. Não, a gente faz parte disso aqui sistêmico, e se não vender, se eu não cativar, em algum momento a empresa não vai andar legal. Então, no final das contas, desde o estagiário, começar a plantar essas sementes todos os dias. Isso, assim, não vou dizer que faça isso, vai ter sucesso, com certeza. Mas se você não fizer isso, com certeza vai dar problema na sua empresa. Excelente. Daisy, teve alguma história de tiro no pé ou foi só sucesso? Então, eu acho que eu vou trazer um pouco de tiro no pé, na verdade, misturado com dica de mestre. Acho que eu fiquei presa ali no quadro anterior. Tiro no pé, assim, eu acho que dos meus aprendizados é achar que tudo vai ser igual, né? Então, assim, que eu vou ter um único modelo e que aquele modelo vai ser um modelo certeiro. Meu aprendizado, vamos dizer assim, é que o que eu tenho vivenciado muito é que a gente precisa dividir qualquer ação em, vamos chamar de básico, intermediário e avançado, ou inicial, meio do caminho e já num outro patamar. Quando a gente acha que do outro lado, né, na lógica do cliente, o único modelo, vamos dizer assim, vai resolver todos os problemas, ou uma única forma de atuação, ou uma única abordagem, ou o conjunto inteiro de uma obra levada a informação de uma única vez para o cliente, ou até mesmo isso para o colaborador, enfim, para as equipes internas, vai funcionar. Não funciona. Então, o meu tiro no pé é mais ou menos assim, eu vou achar que aquele meu planejamento vai funcionar, porque eu desenhei de todos os lados, isso vai rodar, porque vai funcionar, porque eu tenho certeza que vai funcionar, e não funciona. Então, particiona, identifica o começo, como é o começo, leva o básico para o começo, atinge um próximo degrau, aí leva o intermediário, atinge um próximo degrau, vai para o avançado, ou enfim, ou separa em início, intermediário e a fase final. Meu tiro no pé, porque eu fiz algumas dentro da minha visão, vamos falar, de implementar algumas ações, e eu achava que eu ia conseguir rodar mais ou menos como eu tinha planejado, sem muitas mudanças. E na minha jornada de sucesso do cliente, eu vou dizer que toda semana eu estou adaptando alguma coisa, porque eu estou rodando o básico, intermediário e o avançado. E na troca, eu já consigo ver que as pessoas já dizem, ei, vamos lá, estamos no básico aqui ainda, esse assunto ainda precisa levar mais um pouquinho, dar mais uma rolada para a gente conseguir passar para essa segunda etapa, vamos dizer assim, de aprendizado ou de troca, né? Depende, tanto na escuta do cliente para ensiná-lo, quanto no interno, na educação interna também voltada para a experiência e sucesso do cliente. Que bom se a gente tivesse a receita do bolo, né, Daisy? Para simplesmente replicar, né? E o sucesso está garantido, e isso não existe, né? Júlio? Não tem. Não, só para... Eu gosto sempre de declarar assim os meus aprendizados, né? Parece que eu aprendo mais quando eu falo assim, o que eu entendi das duas, assim. Eu acho que o que a Josi falou é uma frase que eu ouvia muito de um colega, de um consultor de liderança, que ele sempre falava isso: clarifique os objetivos e como alcançá-los, né? Que é um dos papéis fundamentais do líder, né? E a gente esquece muito de fazer isso. O que você está fazendo aqui, qual é a sua meta e como que você chega lá. Isso é uma coisa tão básica e a gente esquece disso o tempo inteiro. É muito fácil esquecer disso. E a lição da Daisy ali também, que eu achei muito legal, que é a questão do horizonte de planejamento, né? Quanto mais longe está o teu objetivo, seja de termos de prazo, ou seja em termos de visão de futuro mesmo, pode ser uma coisa que é prazo de implementação curto, mas que vai ser muito diferente do que é hoje. Então, assim, quanto mais longe estiver
tanto do vista de prazo como de realidade, mais difícil é de você pensar em como fazer, né? Então, acho que essa questão do horizonte é bem isso que a Deise falou, né? Você traça um horizonte intermediário ali um pouco mais próximo para você ir testando, ver se você chegou ali, terminou o básico, né? E a tendência, a Deise também comentou isso, é muito interessante, a tendência da gente achou que a gente conclui que nós chegamos no básico e as pessoas ao redor não têm a mesma percepção. Opa, a gente ainda não chegou no básico, ainda falta um pouquinho. Né? É muito interessante. A tendência de quem está puxando o negócio é subestimar um pouco o andamento, né, do resto da turma. Então, acho que esses dois aprendizados aí, para mim, foram bem bacanas. Excelente. Bom, pessoal, eu quero fazer uma última pergunta para a gente finalizar o nosso Podizagem de hoje. A gente está falando do sucesso do cliente pelo conhecimento. Rapidamente, de que forma que a gente pode, além de tudo que a gente falou agora aqui, de que forma que a gente pode fornecer para o nosso cliente, de fato, conhecimento? É engraçado, né? Porque a gente não tem como injetar. Se a gente tivesse como botar um conhecimento, a me ver 15 miligramas na veia. Na veia. Eu quero que tire ali do Renan, da Deise, do Júlio. Bota aqui para mim, por favor. Eu gostei disso ali. Eu quero, não tem como. Eu acho que em tempos aí que a gente está ouvindo muito engajamento, né? O que nos instiga, o tempo que estão nos prendendo ali na frente do celular, cada minuto valioso, quanto que aquilo vale, enfim. Eu acho que fica aí para a gente, né? O instigar, o que instiga o outro, né? Seja o nosso cliente, seja o nosso sobrinho, seja o nosso filho, seja o nosso esposo ou esposa, o que está fazendo prender atenção e o que ela vai ganhar com isso, porque eu prender atenção para ficar olhando aqui, logo perde né, o sentido, ok, chama atenção ali em algum tempo, depois já foi. Então, reter essa atenção, mas ter uma profundidade, né, e instigar, porque a pessoa, coisa linda que eu ouvi esses dias, esses dias, faz um tempinho, no início da pandemia, eu comecei a aprender de forma autodidata o ukulele. Tinha nada para inventar, não sabia o que estava acontecendo, se eu ia morrer, se não ia, o que ia acontecer. Vai fazer uma dupla com o Júlio na guitarra, hein? Se eu ia virar jacaré, porque toma vacina, não toma vacina, enfim, aquela coisa toda, não queremos polemizar, mas, né? Que vai ser da minha vida? Vou relaxar, comprei um ukulele. E YouTube, e não sou o Júlio das guitarras, né? Estou no meu lugar aqui na fila do pão ainda, estou de boa. De repente fui lá e Sofia, nós e os sobrinhos, né? Os sobrinhos, que coisa linda. Ó, Sofia, se você aperta aqui assim, ó, um som, aqui, ó, outro som. E acabou o assunto. Legal, eu queria tanto que ela pegasse, fizesse sozinha, mas, gente, ela só tem 6 aninhos, né? Não vamos, na ocasião, ele só tinha 6 aninhos. De repente, minha cunhada faz um story e, assim, com desses violãozinhos de 4 cordas, coincidentemente, não era um ukulele, né? E o ukulele não é cavaquinho também, já fica a observação. 4 cordas ali, lojinha de 10, bateu assim. Ô, mãe, olha o que a minha cunhada filmou. Ô, mãe, você sabia que se apertar aqui, ó, faz um som diferente, ó? Outro som diferente. Aí minha cunhada já meio ligada. E filmando. Tá, mas quem que ensinou isso aí para você? Foi tia Josi. Gente, isso enche o coração num grau. Então, assim, é o que instiga a experiência, né? O insight, o time dela. E foi uma experiência nova para ela. E ela estava fazendo um som. Seja a tia Josi fazendo um som do seu jeito, a Sofia fazendo um som do seu jeito. Vamos chegar no estilo Júlio? Vamos chegar no dia, quem sabe, talvez, não sei. O que importa é a experiência e o que aquilo transformou na nossa cabecinha. E já aconteceu, eu faço minha lavagenzinha cerebral para todo mundo que puder comprar um ukulele, faça uma terapia, maravilhoso, e super relaxante, e muda, tudo que transforma a nossa cabeça. Entrou de um jeito, saiu de outro, você não é a mesma pessoa, tá super valendo. Excelente. Deise? Eu acho que complementando aí, Josi, né? Conexão, gente, como conectar, né? Instigar é uma veia, mas do outro lado é estabelecer a lógica da conexão.
aprendizado, né? Quando a gente olha e fala de sucesso do cliente, quando a gente pensa em alinhamento de expectativas, quando a gente fala de fatores críticos de sucesso, quando a gente fala de próximos passos, se você não estabelece uma visão compartilhada de qual é o caminho a ser perseguido para encontrar, que pode ter o espontâneo, sempre vai poder existir o espontâneo, o co-criado, o compartilhado, a visão ainda não está bem pronta, mas na minha lógica, vamos dizer assim, criar conexão tem a ver com o outro enxergar a mesma visão ou ter uma visão compartilhada. Aí é onde, de fato, a gente consegue conectar a entrega de valor, o sucesso do cliente, alinhar expectativas, fatores críticos, próximos passos, visão compartilhada e vamos embora junto para o sucesso do negócio dos nossos clientes, que vai reverberar no sucesso das nossas empresas. Excelente nosso escambo de ideias de hoje, mas a gente está chegando ao final do nosso episódio e a gente quer agradecer as nossas convidadas por esse momento maravilhoso aqui no escambo de ideias, trocando experiências, aprendizagens e que o sucesso dos nossos clientes seja o nosso sucesso, né? Bom, eu quero dar 20 segundos para cada uma das nossas convidadas se despedir para a gente ir para o finalzinho do Podizagem. Josi, seus 20 segundos. Quero agradecer demais a oportunidade num momento onde a gente vive na internet com tantos conteúdos, mas assim, nada que agrega, nada que seja profundo, é um presente divino estar com pessoas tão especiais e que somam tanto na vida de tantas pessoas, sejam colaboradores ou clientes, pessoas que estão com muita vontade de fazer diferença e fazem, por isso é que fazem. Só o meu muito obrigado a Deus e a vocês nesse momento, e um grande abraço para os nossos clientes aqui da WeKnow também, e enfim, estamos todos juntos. Um abraço. Muito obrigada mais uma vez. Josiane Sofiati, ela que é gestora de educação lá da WeKnow BI. Daisy, seus 20 segundos. Obrigada, Júlio. Obrigada, Renan, pela oportunidade. Prazer, Josi, estar aqui hoje contigo, dividindo esse espaço. E muito obrigada também a todos os clientes da MV que vêm dividindo comigo as expectativas dele e a forma de a gente colaborar com o futuro deles. A oportunidade de compartilhar aqui um pouquinho dos aprendizados e conhecimentos de como a importância, enfim, do conhecimento na mudança de carreira, na transição, na entrega de valor para o sucesso do cliente. Foi muito bacana. Valeu e até uma próxima. Excelente, obrigado, Daisy, a Daisy, que é gerente do sucesso do cliente da MV. É isso aí, gente. Quero agradecer também ao Júlio Cunha e a Camila Cubo, que estiveram conosco. Vamos aqui. lá. A Camila ali, só no backstage, nos ajudando. Camila, alô? Aí, apareceu para quem está no YouTube. Gente, muito obrigado pela participação. E se você gostou, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Um grande abraço e até o próximo escambo de ideias do Podizagem, o podcast de aprendizagem para a vida. Até mais.